Olá, você está no canal EQM Feita de Luz. Hoje nós vamos conhecer mais um relato que a Mayra nos enviou do livro que ela está lendo chamado Dentro da Luz, da autora Sherry Sutherland. O nome da pessoa que passou pela experiência de quase morte é Moira Pollard. A Sherry, editora do livro que compartilhou esse relato, fez uma observação sobre a Moira. Falei pela primeira vez com a Moira quando ela me ligou depois de ler um artigo que eu havia escrito para uma revista. Combinamos de nos encontrar depois disso. A Moira é alta, tem cabelo branco, uma pele notavelmente translúcida. A sua voz é profunda e sua gargalhada exuberante. Parece muito mais jovem do que a idade que tem, é cheia de vitalidade. Na época da sua experiência de quase morte, ela trabalhava como professora de dança para bailes. Quando eu fiz a entrevista, ela desempenhava o papel de diretora de bem-estar social em uma grande organização de caridade. A experiência da Moira ocorreu quando ela tinha 29 anos. Conversamos quase 3 décadas depois, em 1990. Fui ao seu agradável apartamento num dia muito quente de verão. Agora vamos conhecer o relato da Moira. Somos uma partícula de Deus. Quando você curte e comenta sobre o nosso conteúdo, o YouTube entende que você gosta do nosso canal e passa a te enviar os nossos novos vídeos. O nosso canal já tem mais de 25 histórias. Você já assistiu às outras? Eu vinha tendo muita dor do lado direito do abdômen. Ela ia embora e tornava a voltar. Em determinado momento ficou tão forte que eu fui levada às pressas para o hospital. Os médicos me diagnosticaram com apendicite aguda e me operaram às pressas. Depois da operação, eu não melhorei. Fiquei cada vez pior. Ao redor do quarto, após a cirurgia, eu simplesmente me entreguei à dor. Eu me sentia tremendamente doente. Era como se algo dentro de mim estivesse definhando e eu tentava me agarrar àquilo. Eu podia notar que todas as minhas forças estavam se esvaindo. Lembro-me do exato momento em que eu pensei: não posso continuar, eu tenho que desistir. Esse é o fim. Seja como for, desisti e tudo ficou escuro. Eu tenho a recordação de alguém ter chamado um médico e de pessoas vindo na minha direção. Depois ficou tudo escuro, uma escuridão boa, quente e absoluta. A sensação era de estar envolvida em ar quente. Então eu vi uma luz bem no final daquilo que parecia com um túnel. Ela estava longe, muito longe. Era uma luz muito pequena. Eu sabia, sem dúvida nenhuma, que eu tinha que chegar até aquela luz. Um poder tremendo me atraía, então eu comecei a ir na direção dela. Ao mesmo tempo, por incrível que pareça, havia algo me segurando, como se eu estivesse caminhando com dificuldades através da água. Sabe quando você está caminhando na beira do mar, por exemplo? É muito difícil movimentar as pernas. Porém, não havia água lá. Na verdade, o ar pesado estava tentando me segurar. Eu me esforçava cada vez mais para alcançar aquela luz. Eu sabia que tinha que chegar até lá. Ela se tornou cada vez maior e finalmente eu me vi dentro dela. Era como uma enorme janela panorâmica iluminada. Havia um degrau muito alto para ultrapassar antes que eu pudesse alcançar a luz. À medida que eu olhava através dela, podia ver que havia um glorioso jardim. O jardim mais bonito que eu já tinha visto. Tinha muitas árvores, arbustos, relva. Era tão belo e tão bem cuidado que me deu a impressão de que muita gente trabalhava para mantê-lo assim. Tudo aquilo estava envolvido por uma bela luz dourada. E quanto mais eu olhava para aquela luz, mais eu a achava bonita. E eu sabia que eu queria estar no meio dela. Decepcionei-me um pouco por não ter encontrado ninguém lá. Eu pensava que muitas pessoas estariam me esperando. Eu não sei por que eu achava que teriam pessoas lá. Simplesmente passou pela minha cabeça. Me decepcionou um pouco,
mas nem por isso deixou de ser maravilhoso. Eu não sei por quanto tempo eu estive lá. Eu estava perdida naquela luz em um ambiente belíssimo. Embora não tivesse ninguém, a sensação era de que o lugar exalava vida. Eu cheguei a achar que todos estivessem escondidos nas pedras e nas árvores. Era muito estranho. Eu senti o calor e o amor, mas os seres simplesmente não apareciam. Continuei lutando para subir esse enorme degrau enquanto o ar era pesado. Ou o que quer que fosse. Isso me segurava. Decidi fazer um esforço ainda maior para chegar até aquele jardim. Então eu ouvi uma voz que disse: "Você chegou muito cedo." Com isso, eu desisti e voltei muito rápido ao túnel, de volta na escuridão. Quase que imediatamente eu despertei e haviam todos os rostos ao meu redor trabalhando em mim. Ao que parece, eu tinha morrido. Somente 2 dias mais tarde, quando eu já estava bem melhor, contaram-me que eu tive uma infecção renal muito séria. Não tinha nada errado com o meu apêndice. Foi isso que aconteceu. Depois que tudo passou, o sentimento de plenitude permaneceu comigo por um longo tempo. Ainda agora posso voltar para ele. Se me derem um momentinho, eu posso voltar direto e experimentá-lo. Eu soube dali em diante que a morte não existe. É apenas um estado diferente, como se fecharmos os nossos olhos nessa sala e despertarmos em outro lugar ao abrir os olhos outra vez. O que me impressionou é como tudo pareceu tão natural. Era perfeitamente natural que eu estivesse lá. A única coisa que eu me lembro conscientemente foi da luta de chegar até lá e a ligeira decepção porque esses seres, outras pessoas ou o que quer que fosse, não apareciam para mim. Eu tive a sensação de que lá haviam mulheres, homens, crianças, todos os tipos de pessoas esperando para me receber, me ajudar e me dar dicas. É como se eu estivesse voltado para casa. Era como se fosse um lugar que eu tivesse estado antes e depois de uma longa viagem. Eu estava voltando para aquele lugar. Era um tipo de retorno do filho pródigo. Hoje eu acredito que eu não morri porque realmente não era o momento certo. Nós estamos no mundo para realizar certas coisas. Cada um de nós tem o seu próprio destino. Eu não quero dizer com isso que o nosso destino é estabelecido por alguém. Eu acho que o nosso próprio eu superior estabelece o que temos que fazer e o que é melhor para nós para chegarmos aqui. E então o fazemos. Eu não falei com ninguém sobre a experiência. Não nos anos 70. Naquela época, você seria considerada louca por muito menos que isso. Eu não falei sobre o assunto por muitos anos porque eu sabia que era verdade. Era a coisa mais verdadeira e mais genuína que havia acontecido. Nem por um momento sequer eu pensei, estou ficando louquinha de pedra. Ou, tem algo de errado com meu cérebro. Eu simplesmente sabia que aquilo era verdade e que era uma realidade verdadeira. Agora eu sei que o que quer que estejamos fazendo aqui é apenas uma realidade ilusória. São apenas coisas que fazemos antes de voltarmos para casa. Naquela época eu não tinha uma filosofia muito clara. Eu sabia que existia algum tipo de Deus ou um ser supremo ou inteligência fundamental, mas eu não sabia o que era aquele Deus. Havia sido doutrinada pela Igreja Ortodoxa na crença de que Deus estava sentado lá em cima em um trono, com a sua longa barba branca e que lançava raios e trovões cada vez que eu fizesse algo errado. Muitos anos mais tarde, tomei coragem e contei para 2 amigas sobre a minha experiência de quase morte. Elas andavam bastante preocupadas porque haviam tido experiências e visões, elas haviam ouvido vozes. Elas não sabiam o que era aquilo e pensavam que estavam ficando pancadas da cabeça. Naquele momento, eu tive a brecha para contar-lhes sobre o que se passou comigo e mostrar que não estavam sozinhas. Eu tenho pensado muito sobre reencarnação. É uma hipótese muito boa, mas eu não sei se é verdadeira. Eu não sei se é preciso voltar para essa terra. Eu acho que talvez a natureza das coisas seja progredir
para uma outra esfera de expressão em algum outro lugar. Eu não acreditava nisso de forma alguma antes da minha experiência. Eu pensava que isso não passava de um monte de baboseiras oriental, até que comecei a minha busca. Então, eu comecei a ler coisas orientais e percebi que eles sabiam muito mais sobre o assunto do que nós. Eu tinha um grande medo da morte antes da minha experiência de quase morte. Eu não gostava nem um pouco da ideia de morrer. Hoje em dia, eu não diria que lhes daria as boas-vindas, mas tampouco tenho pavor. Eu também tive alguns vislumbres da consciência cósmica. Isso é algo muito mais verdadeiro e muito mais real do que a nossa consciência nesse plano, acreditem. Eu não tinha nenhum interesse nesse assunto. Acho que, assim como a maioria das pessoas, as questões nas quais eu estava realmente interessada eram: o que significa tudo isso? O que estamos fazendo aqui? Qual o nosso propósito? Existe Deus? Os meus sentimentos básicos eram de que devia existir uma causa primeira ou algo parecido que começou tudo isso, mas eu não conseguia aceitar de forma alguma a explicação ortodoxa. Percorri muitas religiões e sempre me defrontava com algo que eu simplesmente não podia acreditar. E então, é claro, compreendi que não precisamos de nenhuma religião, pois somos parte de Deus. Nós somos todos parte de Deus e estamos imersos no Espírito. Assim, embora Deus não seja como uma grande pessoa, nós somos parte dele. Cada um de nós é como uma célula do corpo de Deus e, portanto, temos todas as qualidades intrínsecas que ele possui: amor, paz, sabedoria, etc. Mas nós não reconhecemos por conta dessa sensação de separação de que nós podemos vê-lo com os nossos olhos físicos. A experiência de quase morte foi para mim uma experiência espiritual. Ela me mostrou que há uma rima e razão em todas as coisas. Antes eu via todo o sofrimento do mundo e aquilo me parecia uma piada de mau gosto. Eu pensava: se um Deus amoroso criou tudo isso, então não faz nenhum sentido. Mas a sensação que eu tive naquele lugar de luz era tão maravilhosa, havia tanto calor, amor, bondade. Era um sentimento de boa-aventurança absoluta que vibrava dentro de mim. E eu pensei: bem, esse deve ser o verdadeiro eu. Este é o meu verdadeiro lar. Aqui que eu devo estar. Por isso, sempre que eu estou abatida e para baixo, eu lembro-me imediatamente da experiência e digo a mim mesma: isso aqui não é real, é apenas um efeito. O real está lá, e é para lá que eu irei quando chegar a hora de ir para casa. É maravilhoso. Depois que aquilo aconteceu, foi como se eu tivesse uma base sólida a partir da qual eu pudesse trabalhar. Desta forma, nos anos seguintes, investiguei várias religiões, encontrei pessoas maravilhosas e tive algumas experiências adoráveis. Todavia, nenhuma delas era a minha. Compreendi que, na verdade, não precisamos nos amparar em uma religião. Eu tenho tido muitas experiências psíquicas. Logo após a experiência de quase morte, passei por uma fase bem clarividente. Havia me mudado para um apartamento com 2 amigas que estavam interessadas no espiritismo e assim comecei a ir em reuniões espíritas. No começo, desdenhei daquilo tudo, mas depois de um certo tempo comecei a compreender que havia algo que era inexplicável. Eu tive visões de anjos. Bem, não exatamente anjos, mas seres belíssimos, e eu senti como se eu estivesse recebendo a orientação deles. Não falei muito sobre isso, eu achei que as pessoas me achariam meio louca. Eu tive experiências fora do corpo quando ia para a cama à noite e acordava flutuando sobre ela, observando o meu corpo deitado. Viajei várias vezes para diferentes lugares. Descolava do meu corpo numa tremenda velocidade e ia para diversos lugares, como para o Peru. Eu sei que isso vai parecer bobagem. Nunca em minha vida eu estive no Peru, mas é como se eu estivesse lá há muitos anos. Viajei para lá e vi todas as pessoas vivendo em cavernas nas colinas.
Eles tinham uma civilização muito boa, mas viviam em cavernas. Eles se vestiam bem, tinham fogos nos quais cozinhavam as suas refeições e não eram uma civilização de nível inferior. Pareciam ser pessoas bem organizadas, as suas cavernas eram muito agradáveis, tinham um certo tipo de mobília e assim por diante. Eu não sei se viajei no tempo ou apenas foi um sonho, mas eu tive várias experiências desse tipo. Eu nunca fiz isso voluntariamente. Eu li a respeito de pessoas que conseguem decidir o lugar aonde querem ir. Não é o meu caso, e isso sempre me aconteceu por acaso. Um certo dia eu estava caminhando pela rua e subitamente me vi fora do corpo e pensei, como pode ser? Ainda caminhava pela rua, só que a alguns passos lá atrás eu podia ver cada parte de mim. Me veio em pensamento, então é assim que ela se parece. Eu tive a impressão que eu estava olhando para outra pessoa, embora fosse eu mesma. Tanto é que eu disse, ela, no lugar de eu. A mesma coisa aconteceu um certo dia na cidade. Eu levei um tombo bem sério e me senti como um idiota. Eu tinha ido para uma loja de roupas, mas eu não vi que lá havia um degrau. Enquanto eu examinava algo em um cabide, eu caí de costas e puxei ele comigo, levando toda a prateleira. Quando eu percebi o que eu tinha feito, me senti uma pateta. Enquanto eu caía, minha cabeça saiu para fora da porta, bateu no piso e sofreu um solavanco. Depois eu descobri que todos tinham corrido para me levantar, mas eu senti que eu tinha permanecido lá deitada por um longo tempo. À medida que eu caía, eu efetivamente sentia a queda. O tempo parou. Simplesmente parou. Pareceu que o impacto no chão levou anos e anos. O tempo não existia mais. Eu estava descendo e levou séculos para que o meu corpo batesse no chão. Quando finalmente eu bati, eu senti uma dor terrível. Foi como se um chacoalhão arremessasse a minha alma para fora do corpo. Eu pensei, olha só para ela, está com o cabelo limpo jogado naquela sujeira do chão. Foi engraçado apesar de tudo. Depois daquilo, fiquei muito trêmula e me trouxeram água. Eu tenho percebido que essas coisas acontecem quando eu estou fora da minha rotina. Ambas as situações aconteceram em uma época em que eu não estava muito feliz com a vida. Eu estava cheia de questionamentos. Mas é realmente impressionante a quantidade de situações específicas que vivenciei depois que sofri a minha experiência de quase morte. Quando eu estava passando pela fase clarevidente, eu não sei porquê, era como se eu entrasse em outra frequência. Eu virava a esquina da minha rua e bam! Eu vi a imagem de um pacote na porta de casa quando chegava dito e feito. Havia um pacote entregue no meu endereço. Quando eu dobrava a esquina para pegar o trem e visitar uma amiga, vinha essa clarividência. Que bom, vou ganhar uma carona para casa. E quando eu já estava com ela, recebi a notícia de que outro amigo estava vindo e que me levaria de volta. Isso se tornou um tanto comum na minha vida. Aquelas duas moças com quem eu vivia estavam sempre procurando previsões. Então eu comecei a dizer-lhes todo tipo de coisa que aconteceria. E adivinha só? As coisas aconteciam mesmo. Essa fase foi intensa, durou anos. Porém, nem tudo eram flores. Eu descobri que esse dom tinha lá suas armadilhas. No começo, eu adorava fazer isso, mas depois caiu o peso da responsabilidade sobre mim. Percebi que todas aquelas pessoas estavam lá, sentadas, me escutando, para depois saírem e fazer o que eu havia dito. Aquilo era absolutamente espantoso. Eu praticamente anulava o livre-arbítrio. Também compreendi que muitos, ao invés de tomarem iniciativa e fazer as coisas por si mesmos, começaram a se tornar dependentes daquilo que eu estava dizendo. Por isso me retirei. Não gostei do que estava acontecendo. Não era ético. E a minha responsabilidade era muito grande. Eu acho que eu poderia ter continuado a usar essa faculdade, mas eu resolvi parar. Ainda tinha vislumbres de clarividência, só que não alimentava mais essa aptidão. Nos meus 26 anos, achava que eu não era nada. Eu achava que todas as pessoas tinham educação melhor do que a minha.
Naquela época, eu era uma pessoa muito tímida, insegura, com muitas habilidades. Na verdade, para ser honesta, eu não tinha qualquer habilidade. Somente aos 28 anos é que eu consegui ter a minha primeira lição de dança e então, dentro de uns poucos anos, eu estava ensinando. Eu tinha um ótimo senso de humor, mas eu só conseguia usá-lo com as pessoas certas. Eu também tinha um enorme complexo de inferioridade, talvez pela maneira que eu fui criada. Agora eu quero que as pessoas que também se sentem assim saibam que somos em essência seres perfeitos e não temos nada a temer e nem ninguém. Quer dizer, eu ainda sou a velha Moira, cometendo os mesmos erros, mas eu estou mais consciente do que está acontecendo e me sinto muito mais confiante. Eu nunca fui motivada por dinheiro. O meu principal objetivo na vida, antes da minha experiência de quase morte, era viajar. O meu pai foi um marinheiro. Ele tinha estado no mar a maior parte da sua vida e eu fui criada ouvindo histórias do mar, das viagens. Seja como for, isso despertou em mim o ímpeto de conhecer o mundo, mas eu nunca cheguei a sonhar que realmente pudesse fazê-lo, pois eu era apenas uma menininha. Mais tarde, já com os meus 30 e poucos anos, descobri que vários navios tinham comissárias, mas a maioria delas precisava ir até a Inglaterra, conseguir um certificado de primeiros socorros e várias outras coisas. Como eu não tinha dinheiro para a passagem até a Inglaterra, meio que me conformei. Bem, é isso, eu nunca vou conseguir. Com o passar do tempo, compreendi que era exatamente aquilo que eu tinha que fazer. Contrariando todas as possibilidades, com 36 anos, eu fui para o mar. Consegui um trabalho em um navio sueco. O modo como consegui aquele emprego foi muito estranho. A lei da atração realmente trouxe ele para mim. Um certo dia, eu estava indo para uma estação a fim de pegar o trem para o trabalho e, mais uma vez, como se eu estivesse fora do corpo, como se houvesse um deslocamento do tempo, eu estava no navio, com um vento forte e um mar muito ruim. Normalmente, fico aterrorizada com esse tipo de coisa. Não sou nem um pouco corajosa. Seja como for, eu estava no meio de um convés desse navio que subia e descia. O vento uivava e eu gostava daquilo. Eu adorava. Eu tive a sensação de ser uma com os elementos, sem ficar nem um pouco assustada. Foi um sentimento muito estranho. E então, de repente, eu estava de volta ao meu corpo no caminho da estação. Subitamente, ouvi do meu lado direito uma voz que dizia claramente: "Aprenda sueco. Você tem que aprender sueco." Aquilo me deixou tonta o dia todo. Tentei tudo o que você pode pensar. Eu nunca consegui aprender porque não encontrei ninguém que ensinasse esse idioma. Mas eu consegui um emprego no navio sueco. Lá, diariamente, ao escritório da linha de navegação sueca, eles sempre repetiam: "Não temos vaga, vá embora." Mostraram uma lista enorme de espera para conseguir um emprego ali. Foram bem claros: você nunca vai conseguir um emprego no navio sueco, portanto, vá embora e esqueça. Ocasionalmente, nós colocamos alguém aqui se um tripulante ficar doente, mas você tem que ter muita sorte. E assim eu fui embora. Eu caminhava sem rumo na estação quando mais uma vez aquela voz disse no meu ouvido: "Volte. Volte ao escritório do qual você acabou de sair." Então, parei no meio da rua e pensei: e agora? Volto ou não volto? Acabaram de me mandar embora. Não posso voltar. E a voz quase me deixando tonta: "Volte, volte." Pensei um pouco e decidi que retornaria fingindo que esqueci as chaves. Ao chegar lá, o homem que me atendeu pouco antes disse estarrecido: "Senhorita Pollard, o menino da cantina acaba de adoecer. Você quer ser substituta?" Em 3 dias eu já tinha vendido toda a minha mobília, feito os trâmites contratuais e finalmente estava no navio. Tive 6 anos de trabalho maravilhosos e isso que aconteceu porque eu ouvi aquela voz insistente. Se eu não tivesse escutado, perderia a oportunidade. Eu amei o mar exatamente como eu previa, assim como amo a natureza, em especial as árvores.
Eu tenho uma grande afinidade com árvores. Eu sinto que cada planta, cada árvore, assim como todas as coisas, tem uma consciência própria e que nós somos uno com essa consciência. Ah, se soubéssemos! Em um certo sentido, nós podemos nos comunicar com elas. O que eu quero dizer é que nós temos autopercepção. As árvores não, mas nós somos unos. A experiência de quase morte passou, mas foi a maior coisa que já me aconteceu e desde então eu tenho tido alguns vislumbres dela. Eu gostaria de dizer que realmente mudou a minha vida, me tornou absolutamente pura e santa, mas não foi assim. Eu continuei a cometer os mesmos erros, ter as mesmas manias de sempre. Contudo, dentro de mim, começou a existir e ainda existe clareza absoluta de que não importa quem me ameace ou o que aconteça no mundo, sempre saberei que sou uma partícula de Deus e que a morte não existe. Eu espero que isso soe como um conselho. Não é preciso estar no limiar entre a vida e a morte para que saibamos o quanto somos especiais. O que mudou, na verdade, foi que a minha vida ganhou um sentido. Antes eu não tinha. Eu acho que eu apenas sentia que eu estava sendo levada pela correnteza. Eu não sabia para onde estava indo e nem o que estava fazendo. Depois da experiência, eu sabia que havia um profundo significado em todas as coisas. Tudo está interconectado. Tudo possui um significado e tudo é um passo ao longo do caminho. Se você gosta de escutar experiências tão maravilhosas e transformadoras que nos traz esperança, por favor, considere se inscrever no nosso canal, deixe a sua curtida e faça um comentário do que você achou do conteúdo do vídeo. Se você gostaria de colaborar com o nosso canal, mas você não sabe o que comentar, deixe a data e o horário que você está assistindo esse vídeo. Muito obrigada por assistir até aqui. O canal EQM, feita de luz.